Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. Capitalismo e liberdade. Milton Friedman. O economista norte-americano Milton Friedman é atualmente o decano da Sociedade do Mont Pelerin, tendo participado de sua fundação, em 1948, com Friedrich Hayek. Ao longo de sua extensa vida acadêmica, cuja reputação foi conquistada à frente do Departamento de Economia da Universidade de Chicago, Estados Unidos, Milton Friedman publicou inúmeras obras sobre política e história econômica. Em 1976 ganhou o Prêmio Nobel de Economia, 2 anos após Hayek. Outros colegas seus da Universidade de Chicago também fariam jus ao prêmio, entre os quais se destacam George Stigler, também fundador da Sociedade do Mont Pelerin, e Gary Becker. Os estudos de econometria levaram Milton Friedman a fundar a chamada escola monetarista que, em síntese, estabelece uma forte correlação entre a oferta de moeda e o nível de atividade econômica. Ao longo das décadas de 60 e 70, Friedman foi uma das poucas vozes a defender a disciplina monetária e fiscal como única saída para o surto de inflação que os governos em quase todos os quadrantes do mundo estavam provocando. Até mesmo os Estados Unidos chegaram a ter quase 20% de inflação anual no final do governo Carter, 1980. Friedman sempre defendeu ideias que, a princípio, causaram grande polêmica, mas com o tempo revelaram-se soluções econômicas sensatas e desejáveis. Hoje ele defende a extinção pura e simples do Federal Reserve, Banco Central Americano, e do Fundo Monetário Internacional porque suas equivocadas políticas monetárias têm causado enormes danos à economia americana e à mundial. A obra mais conhecida de Milton Friedman chama-se Capitalismo e Liberdade e foi originalmente publicada nos Estados Unidos em 1962. Essa obra alcançou grande repercussão, pois seu autor não se limitou a discorrer sobre economia pura. Numa linguagem coloquial, Friedman aborda questões como a da relação entre liberdade econômica e liberdade política, o papel do governo numa sociedade livre, política fiscal, educação, monopólio, distribuição de renda, bem-estar social e combate à pobreza. Afirma, por exemplo, que devido ao fato de vivermos em uma sociedade, em grande medida, livre, tendemos a esquecer o limitado espaço de tempo e a parte do globo na qual surgiu o que se chama de liberdade política. O estado típico da humanidade é a tirania, servidão, miséria. O século XIX e o começo do século XX no mundo ocidental destacam-se como uma exceção à tendência histórica de desenvolvimento. A liberdade política, nesse sentido, claramente surgiu com o livre mercado e o desenvolvimento das instituições capitalistas. Da mesma maneira como a liberdade política na Era Dourada da Grécia e nos primeiros dias da Era Romana. Desde essa época Friedman já vinha se preocupando com a questão educacional. A falência do ensino público, que consegue conjugar péssima qualidade e altos custos, americano levou-o a propor um esquema simples e de enorme repercussão social. Simplesmente tirar o Estado da educação. O dinheiro que hoje é mal gasto nos estabelecimentos públicos de ensino deveriam ser convertidos em vouchers ou coupons para cada aluno, de tal forma que, com esses recursos, seria possível pagar a mensalidade de uma escola privada. Caberia aos pais escolherem o melhor colégio para seus filhos. A competição que naturalmente se estabeleceria entre as escolas garantiria uma melhoria constante do ensino. Os pais também passariam a interferir mais no processo educacional, exigindo melhores cursos e qualificação dos professores, pois poderiam facilmente mudar seus filhos de colégio. No começo de 1999, Milton Friedman concedeu uma entrevista e abordou o problema da crise cambial brasileira, então no auge. Suas palavras permanecem até hoje com enorme atualidade: nem o câmbio fixo nem o flutuante resolvem os problemas fiscais internos. Não há soluções fáceis. O Brasil tem de pôr sua casa fiscal em ordem, ou corta fortemente os gastos governamentais ou aumenta fortemente a receita governamental. Não há outro caminho. Tem outra saída: imprimir dinheiro. Mas isso levaria inevitavelmente à inflação.
No caso do Brasil, a inflação voltou porque o governo não tem mais crédito para tomar emprestado o necessário para cobrir o déficit. O déficit fiscal brasileiro é muito grande e isso tem de ser resolvido. Mexer no câmbio ou qualquer coisa parecida é apenas um paliativo. Nessa mesma entrevista também ressaltou que o problema dos juros elevados deveria ser solucionado pelo mercado, não pelo governo. Este é, aliás, a causa do problema. Milton Friedman, além de autor de livros, é um excelente comunicador. Nos anos 70 e 80 produziu 2 séries de televisão que tiveram enorme repercussão chamadas Liberdade para Escolher e A Tirania do Status Quo. Ele demonstrou como a economia de mercado pode trazer mais prosperidade e riqueza para os indivíduos do que qualquer outra forma de organização social. Também deu uma série de conselhos práticos para diminuir o tamanho do Estado e deixar os cidadãos mais livres para perseguirem seus próprios objetivos. Entre suas sugestões mais importantes destacam-se a substituição do imposto de renda progressivo por um proporcional, com alíquota única, e a limitação para o Banco Central de emitir moeda, autorizado a emitir moeda em pequenas quantidades e em anos alternados. Muitas de suas ideias não foram imediatamente adotadas, mas serviram para dar um norte à presidência de Ronald Reagan e ajudaram, em grande medida, a recolocar os Estados Unidos no caminho da prosperidade, como já se vê há um quarto de século. No final dos anos 90, Milton Friedman publicou um extenso relato autobiográfico, juntamente com sua esposa Rose, sob o título To Lucky People, Duas Pessoas de Sorte, ainda sem tradução para o português. Aliás, Rose Friedman é também uma destacada economista que colaborou intensamente com o marido, tanto na elaboração de livros quanto nas séries para a televisão. Atualmente o casal Friedman já nonagenário dedica-se à sua fundação, na Califórnia, essencialmente voltada para o problema da educação das novas gerações. Introdução. Há uma frase muito citada do discurso de posse do presidente Kennedy: não pergunte o que sua pátria pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer por sua pátria. Constitui uma clara indicação da atitude dos tempos que correm, que a controvérsia sobre esta frase se tenha focalizado sobre sua origem, e não sobre seu conteúdo. Nenhuma das duas metades da declaração expressa uma relação entre cidadãos e seu governo que seja digna dos ideais de homens livres numa sociedade livre. A frase paternalista "o que sua pátria pode fazer por você" implica que o governo é o protetor, e o cidadão, o tutelado, uma visão que contraria a crença do homem livre em sua própria responsabilidade com relação a seu próprio destino. A frase organicista "o que você pode fazer por sua pátria" implica que o governo é o senhor ou a deidade, e o cidadão, o servo ou o adorador. Para o homem livre, a pátria é o conjunto de indivíduos que a compõem, e não algo acima e além deles. O indivíduo tem orgulho de sua herança comum e mantém lealdade a uma tradição comum. Mas considera o governo como um meio, um instrumento, nem um distribuidor de favores e doações, nem um senhor ou um deus para ser cegamente servido e idolatrado. Não reconhece qualquer objetivo nacional senão o conjunto de objetivos a que os cidadãos servem separadamente. Não reconhece nenhum propósito nacional a não ser o conjunto de propósitos pelos quais os cidadãos lutam separadamente. O homem livre não perguntará o que sua pátria pode fazer por ele ou o que pode ele fazer por sua pátria. Perguntará de preferência, o que eu e meus compatriotas podemos fazer por meio do governo para ajudar cada um de nós a tomar suas responsabilidades, a alcançar nossos propósitos e objetivos diversos e, acima de tudo, a proteger nossa liberdade. E acrescentará outra pergunta a esta: o que devemos fazer para impedir que o governo, que criamos, se torne um Frankenstein e venha a destruir justamente a liberdade para cuja proteção nós o estabelecemos? A liberdade é uma planta rara e delicada. Nossas próprias observações indicam, e a história confirma, que a grande ameaça à liberdade está constituída pela concentração do poder. O governo é necessário para preservar nossa liberdade, é um instrumento por meio do qual podemos exercer nossa liberdade. Entretanto, pelo fato de concentrar poder em mãos políticas, ele é também uma ameaça à liberdade.
Mesmo se os homens que controlam esse poder estejam, inicialmente, repletos de boa vontade e mesmo que não venham a ser corrompidos pelo poder, este formará e atrairá homens de tipos diferentes. Como nos podemos beneficiar das vantagens de ter um governo e, ao mesmo tempo, evitar a ameaça à liberdade? Dois grandes princípios apresentados em nossa Constituição nos dão a resposta que foi capaz de preservar nossa liberdade até agora, embora tenham sido violados, repetidamente na prática, enquanto proclamados como preceitos. Primeiro, o objetivo do governo deve ser limitado. Sua principal função deve ser a de proteger nossa liberdade contra os inimigos externos e contra nossos próprios compatriotas, preservar a lei e a ordem, reforçar os contratos privados, promover mercados competitivos. Além desta função principal, o governo pode, algumas vezes, nos levar a fazer em conjunto o que seria mais difícil ou dispendioso fazer separadamente. Entretanto, qualquer ação do governo nesse sentido representa um perigo. Nós não devemos nem podemos evitar usar o governo nesse sentido. Mas é preciso que exista uma boa e clara quantidade de vantagens, antes que o façamos. E contando principalmente com a cooperação voluntária e a empresa privada, tanto nas atividades econômicas quanto em outras, que podemos constituir o setor privado em limite para o poder do governo e uma proteção efetiva à nossa liberdade de palavra, de religião e de pensamento. O segundo grande princípio reza que o poder do governo deve ser distribuído. Se o governo deve exercer poder, é melhor que seja no condado do que no estado, e melhor no estado do que em Washington. Se eu não gostar do que a minha comunidade faz em termos de organização escolar ou habitacional, posso mudar para outra e, embora muito poucos possam tomar esta iniciativa, a possibilidade como tal já constitui um controle. Se não gostar do que faz o meu estado, posso mudar-me para outro. Se não gostar do que Washington impõe, tenho muito poucas alternativas neste mundo de nações ciumentas. A grande dificuldade de evitar o fortalecimento do governo federal é sem dúvida alguma, a atração da centralização para muitos de seus proponentes. Isto lhes permitirá, acham eles, legislar de modo mais efetivo determinados programas que, é assim que imaginam, são do interesse do público, quer se trate de transferência da renda do rico para o pobre ou de objetivos privados para os governamentais. Eles têm razão num sentido. Mas a moeda tem duas faces. O poder para fazer coisas certas é também poder para fazer coisas erradas. Os que controlam o poder hoje podem não ser os mesmos de amanhã, e, ainda mais importante, o que um indivíduo considera bom pode ser considerado mal por outro. A grande tragédia do entusiasmo pela centralização, bem como do entusiasmo pela expansão dos objetivos do governo em geral, é que envolve homens de boa vontade que serão os primeiros a sofrer suas consequências negativas. A preservação da liberdade é a principal razão para a limitação e descentralização do poder do governo. Mas há também uma razão construtiva. Os grandes avanços da civilização, quer na arquitetura ou na pintura, quer na ciência ou na literatura, quer na indústria ou na agricultura, nunca vieram de governos centralizados. Colombo não resolveu tentar uma nova rota para a China em consequência de uma resolução da maioria de um parlamento, embora tenha sido financiado em parte por um monarca absoluto. Newton e Leibniz, Einstein e Bohr, Shakespeare, Milton e Pasternak, Whitney, M.C. Cornick, Edison e Ford, Jane Addams, Florence Nightingale e Albert Schweitzer, nenhum deles abriu novas fronteiras para o conhecimento ou a compreensão humana, na literatura, na técnica, no cuidado com o sofrimento humano, em resposta a diretivas governamentais. Seus feitos constituíram o produto de seu gênio individual, de um ponto de vista minoritário corajosamente mantido, de um clima social que permite a variedade e a diversidade. O governo não poderá jamais imitar a variedade e a diversidade da ação humana. A qualquer momento, por meio da imposição de padrões uniformes de habitação, nutrição ou vestuário, o governo poderá sem dúvida alguma melhorar o nível de vida de muitos indivíduos,
por meio da imposição de padrões uniformes de organização escolar, construção de estradas ou assistência sanitária, o governo central poderá sem dúvida alguma melhorar o nível de desempenho em inúmeras áreas locais, e, talvez, na maior parte das comunidades. Mas, durante o processo, o governo substituirá progresso por estagnação e colocará a mediocridade uniforme em lugar da variedade essencial para a experimentação que pode trazer os atrasados do amanhã por cima da média de hoje. Este livro discute algumas dessas importantes questões. Seu tema principal é o papel do capitalismo competitivo, a organização da maior parte da atividade econômica por meio da empresa privada operando num mercado livre, como um sistema de liberdade econômica e condição necessária à liberdade política. Seu tema secundário é o papel que o governo deve desempenhar numa sociedade dedicada à liberdade e contando principalmente com o mercado para organizar sua atividade econômica. Os primeiros 2 capítulos tratam dessas questões de modo abstrato, mais em termos de princípio do que de aplicações concretas. Os capítulos seguintes aplicam esses princípios a um bom número de problemas particulares. Uma discussão abstrata pode às vezes ser completa e exaustiva, mas este ideal não foi de forma alguma alcançado nos 2 primeiros capítulos que se seguem. Também a aplicação dos princípios não é completa. Cada dia traz novos problemas e circunstâncias novas. É por isso que o papel do Estado não pode ser nunca estabelecido de uma vez por todas em termos de funções específicas. É também por isso que devemos reexaminar de tempos em tempos o significado do que consideramos princípios inalteráveis para os problemas do momento. Como produto secundário do exame, teremos uma retestagem dos princípios e uma melhor compreensão dos mesmos. É extremamente conveniente dispor de uma legenda para os pontos de vista econômicos e políticos elaborados neste livro. O nome correto e próprio é liberalismo. Infelizmente, como um supremo, embora involuntário cumprimento, os inimigos do sistema privado acharam conveniente apropriar-se de tal termo. Assim sendo, liberalismo tem, nos Estados Unidos, um significado muito diferente do que tinha no século XIX, ou tem atualmente na maior parte do continente europeu. Ao desenvolver-se em fins do século XVIII e princípios do século XIX, o movimento intelectual que tomou o nome de liberalismo enfatizava a liberdade como o objetivo último e o indivíduo como a entidade principal da sociedade. O movimento apoiou o laissez-faire internamente como uma forma de reduzir o papel do Estado nos assuntos econômicos, ampliando assim o papel do indivíduo, e apoiou o mercado livre no exterior como um modo de unir as nações do mundo pacífica e democraticamente. No terreno político, apoiou o desenvolvimento do governo representativo e das instituições parlamentares, a redução do poder arbitrário do Estado e a proteção das liberdades civis dos indivíduos. A partir do fim do século XIX e, especialmente, depois de 1930, nos Estados Unidos, o termo liberalismo passou a ser associado a pontos de vista bem diferentes, especialmente em termos de política econômica. Passou, assim, a ser associado à predisposição de contar, principalmente, com o Estado, em vez de contar com providências privadas voluntárias, para alcançar objetivos considerados desejáveis. As palavras-chave eram agora bem-estar e igualdade, em vez de liberdade. O liberal do século XIX considerava a extensão da liberdade como o meio mais efetivo de promover o bem-estar e a igualdade. O liberal do século XX considera o bem-estar e a igualdade ou como pré-requisitos ou como alternativas para a liberdade. Em nome do bem-estar e da igualdade, o liberal do século XX acabou por favorecer o renascimento das mesmas políticas de intervenção estatal e paternalismo contra as quais tinha lutado o liberalismo clássico. No momento exato em que faz recuar o relógio para o mercantilismo do século XVII, acusa os verdadeiros liberais de serem reacionários. A mudança no significado do termo liberalismo é ainda mais impressionante em assuntos econômicos do que em políticos. O liberal do século XX, da mesma forma que o do século XIX, é partidário das instituições parlamentares, do governo representativo, dos direitos civis, e assim por diante. Entretanto, mesmo no terreno político, há uma diferença notável. Defensor da liberdade e,
por isso mesmo, temeroso do poder centralizado, que em mãos do governo ou particulares, o liberal do século XIX era favorável à descentralização política. Comprometido com a ação e confiando na ineficiência do poder enquanto estiver nas mãos de um governo ostensivamente controlado pelo eleitorado, o liberal do século XX é favorável a governos centralizados. Ele decidirá qualquer questão a respeito de onde se verá residir o poder, a favor do Estado em lugar da cidade, do governo federal em lugar do estadual e de uma organização mundial em lugar um governo nacional. Devido à corrupção do termo liberalismo, os pontos de vista que eram por ele representados anteriormente são agora considerados frequentemente conservadorismo. Mas não se trata aqui de uma alternativa satisfatória. O liberal do século XIX era um radical, no sentido etimológico de ir às raízes das questões, e no sentido político de ser favorável a alterações profundas nas instituições sociais. Assim, pois, deve ser o seu herdeiro moderno. Além disso, na prática, o termo conservadorismo acabou por designar um número tão grande de pontos de vista, e pontos de vista tão incompatíveis um com o outro, que, muito provavelmente, acabaremos por assistir ao nascimento de designações do tipo liberal conservadorismo e aristocrático conservadorismo. Devido em parte à minha relutância em ceder o termo aos proponentes de medidas que destruiriam a liberdade e, em parte, porque não fui capaz de encontrar uma alternativa melhor, tentarei solucionar essas dificuldades usando o termo liberalismo em seu sentido original, como o de doutrinas que dizem respeito ao homem livre. Capítulo 1. Relação entre liberdade econômica e liberdade política. Geralmente se acredita que política e economia constituem territórios separados, apresentando pouquíssimas inter-relações, que a liberdade individual é um problema político e o bem-estar material, um problema econômico, e que qualquer tipo de organização política pode ser combinado com qualquer tipo de organização econômica. A mais importante manifestação contemporânea desta ideia está refletida no conceito de socialismo democrático, quando então se condenam as restrições à liberdade individual impostas pelo socialismo totalitário na Rússia e se considera possível adotar as características essenciais da organização econômica russa e, ao mesmo tempo, garantir a liberdade individual por meio de determinada organização política. A tese deste capítulo é que um tal ponto de vista é puramente ilusório, que existe uma relação íntima entre economia e política, que somente determinadas combinações de organizações econômicas e políticas são possíveis, e que, em particular, uma sociedade socialista não pode também ser democrática, no sentido de garantir a liberdade individual. A organização econômica desempenha um papel duplo na promoção de uma sociedade livre. De um lado, a liberdade econômica é parte da liberdade entendida em sentido mais amplo é, portanto, um fim em si própria. Em segundo lugar, a liberdade econômica é também um instrumento indispensável para a obtenção da liberdade política. O primeiro desses papéis da liberdade econômica merece ênfase especial porque os intelectuais em geral têm um forte preconceito contra a consideração desse aspecto como importante. Tem a tendência de mostrar desprezo por tudo o que diz respeito ao aspecto material da vida e a considerar a sua própria busca de supostos valores mais altos como se processando um plano diferente e merecendo atenção especial. Para a maior parte dos cidadãos do país, entretanto, ou talvez até mesmo para os intelectuais, a importância direta da liberdade econômica é pelo menos comparável em sua significação à importância indireta da liberdade econômica como instrumento de obtenção da liberdade política. Os cidadãos da Grã-Bretanha, que, após a Segunda Guerra Mundial, não tiveram permissão de passar férias nos Estados Unidos devido ao controle do câmbio, estavam sendo privados de uma liberdade essencial. O mesmo acontecia com os cidadãos dos Estados Unidos a quem se negava o direito de passar férias na União Soviética devido a seus pontos de vista políticos. A primeira era ostensivamente uma limitação econômica da liberdade e a segunda, uma limitação política, mas não há diferença essencial entre as duas.
O cidadão dos Estados Unidos que é obrigado por lei a reservar cerca de 10% de sua renda à compra de um determinado contrato de aposentadoria, administrado pelo governo, está sendo privado de uma parte correspondente de sua liberdade pessoal. Como essa privação pode ser poderosa e assemelhar-se à privação de liberdade religiosa, que todos considerariam como civil ou política em vez de econômica, está dramaticamente ilustrado num episódio que envolveu um grupo de agricultores da seita Amish. Baseado em determinados princípios, esse grupo considerou os programas federais compulsórios de aposentadoria uma infração à sua liberdade individual e recusou-se a pagar as contribuições e a receber os benefícios. Em consequência, parte de seu rebanho foi vendido em leilão a fim de cobrir o pagamento das taxas de seguro social. É verdade que o número de cidadãos que consideram o seguro compulsório para a velhice como um ataque à sua liberdade pessoal deve ser pequeno, mas quem acredita em liberdade não se perde nesse tipo de contas. Um cidadão dos Estados Unidos que, em virtude de leis vigentes em diversos estados, não tem a liberdade de dedicar-se à profissão que deseja, a não ser que obtenha uma licença conveniente, está, do mesmo modo, privado de uma parte essencial de sua liberdade. E o mesmo acontece com o homem que gostaria de trocar parte de suas mercadorias com um suíço por, digamos, um relógio, mas não pode fazê-lo devido à existência de uma cota. E o mesmo acontece com aquele sujeito da Califórnia que foi mandado para a cadeia por vender Alka-Seltzer a um preço inferior ao estabelecido pelo fabricante, sob as chamadas leis do mercado livre. E o mesmo acontece com o fazendeiro que não pode cultivar a quantidade de cereais que deseja. E evidente que a liberdade econômica, nela própria e por si própria, é uma parte extremamente importante da liberdade total. Vista como um meio para a obtenção da liberdade política, a organização econômica é importante devido ao seu efeito na concentração ou dispersão do poder. O tipo de organização econômica que promove diretamente a liberdade econômica, isto é, o capitalismo competitivo, também promove a liberdade política porque separa o poder econômico do poder político e, desse modo, permite que um controle o outro. A evidência histórica fala de modo unânime da relação existente entre liberdade política e mercado livre. Não conheço nenhum exemplo de uma sociedade que apresentasse grande liberdade política e que também não tivesse usado algo comparável com um mercado livre para organizar a maior parte da atividade econômica. Pelo fato de vivermos numa sociedade em grande parte livre, temos a tendência de esquecer como é limitado o período de tempo e a parte do globo em que tenha existido algo parecido com liberdade política. O estado típico da humanidade é a tirania, a servidão e a miséria. O século XIX e o início do século XX no mundo ocidental aparecem como exceções notáveis da linha geral de desenvolvimento histórico. A liberdade política nesse caso sempre acompanhou o mercado livre e o desenvolvimento de instituições capitalistas. O mesmo aconteceu com a liberdade política na Idade de Ouro da Grécia e nos primeiros tempos da Era Romana. A história somente sugere que o capitalismo é uma condição necessária para a liberdade política, mas, evidentemente, não é uma condição suficiente. A Itália fascista e a Espanha fascista, a Alemanha em diversas ocasiões nos últimos 70 anos, o Japão antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e a Rússia czarista nas décadas anteriores à Primeira Guerra Mundial, constituem claramente sociedades que não podem, de modo algum, ser consideradas como politicamente livres. Entretanto, em cada uma delas, a empresa privada era a forma dominante da organização econômica. É, portanto, claramente possível haver uma organização econômica fundamentalmente capitalista e uma organização política que não seja livre. Mesmo nessas sociedades, os cidadãos tinham uma cota de liberdade maior que a dos cidadãos dos modernos estados totalitários como a Rússia ou a Alemanha nazista, nos quais o totalitarismo econômico aparece combinado com o totalitarismo político. Mesmo na Rússia czarista, era possível para alguns cidadãos, sob determinadas circunstâncias, mudar de emprego sem ter que solicitar permissão a uma autoridade política, porque o capitalismo e a existência da propriedade privada permitiam algum controle sobre o poder centralizado do Estado.
A relação entre liberdade política e econômica é complexa e de modo algum unilateral. No início do século XIX, Bentham e os filósofos radicais estavam inclinados a considerar a liberdade política como um instrumento para a obtenção da liberdade econômica. Achavam que as massas estavam sendo massacradas pelas restrições impostas e que se a reforma política concedesse o direito de voto à maior parte do povo, este votaria no que fosse bom para ele, o que significava votar no laissez-faire. Não se pode dizer que estivessem enganados. Houve um bom volume de reformas políticas acompanhadas por reformas econômicas no sentido do laissez-faire. Enorme desenvolvimento no bem-estar das massas seguiu esta alteração na organização econômica. O triunfo do liberalismo de Bentham no século XIX na Inglaterra foi seguido por uma reação que levou a uma crescente intervenção do governo nos assuntos econômicos. Essa tendência para o coletivismo foi grandemente acelerada, tanto na Inglaterra como em outros lugares, pelas duas guerras mundiais. O bem-estar, em vez da liberdade, tornou-se a nota dominante nos países democráticos. Reconhecendo a ameaça implícita ao individualismo, os descendentes intelectuais dos filósofos radicais, Dicey, Mises, Hayek e Simons, para mencionar somente alguns, temerão que o movimento continuado em direção ao controle centralizado da atividade econômica se constituiria no The Road to Serfdom, como Hayek intitulou sua penetrante análise do processo. Sua ênfase foi colocada na liberdade econômica como instrumento de obtenção da liberdade política. Os acontecimentos posteriores à Segunda Guerra Mundial revelaram, ainda, uma relação diferente entre a liberdade econômica e a política. O planejamento econômico coletivista interferia de fato com a liberdade individual. Contudo, em alguns países pelo menos, o resultado não foi a eliminação da liberdade política, mas o abandono da política econômica. Outra vez a Inglaterra deu o exemplo mais notável. O ponto crítico foi sem dúvida o controle das ocupações que o Partido Trabalhista achou necessário impor de modo a poder desenvolver sua política econômica. Posta em vigência e realmente aplicada, a lei envolveria a distribuição centralizada dos indivíduos para determinadas ocupações. Tal fato entrava em conflito tão agudo com a liberdade pessoal que a lei só foi usada em número pequeno de casos e depois revogada após curto período de vigência. A revogação motivou mudanças amplas na política econômica, marcada por uma diminuição de ênfase nos planos e programas centralizados, pela eliminação de inúmeros controles e por uma importância crescente do mercado privado. Uma alteração semelhante na política ocorreu em outros países democráticos. A explicação mais simples para tais alterações na política reside no sucesso limitado do planejamento central ou sua incapacidade de alcançar os objetivos estabelecidos. Entretanto, esse fracasso pode ser atribuído, pelo menos em certa medida, às implicações políticas do planejamento central e à inconveniência de seguir sua lógica até o fim, uma vez que fazer isso levaria a destruir direitos privados altamente valorizados. É possível também que essa mudança seja somente uma interrupção temporária na tendência coletivista deste século. Mesmo assim, ilustra a relação estreita existente entre liberdade política e organização econômica. A evidência histórica por si só nunca é completamente convincente. É possível que a expansão da liberdade e o desenvolvimento do capitalismo e das instituições mercantis tenham ocorrido juntos por mera coincidência. Por que deveria existir uma relação em tal fato? Quais são as conexões lógicas entre liberdade econômica e liberdade política? Ao discutir estas questões, consideraremos, inicialmente, o mercado como um componente direto da liberdade e depois a relação indireta entre organização do mercado e liberdade política. Como produto secundário, teremos o esquema da organização econômica ideal para uma sociedade livre. Como liberais, consideramos a liberdade do indivíduo, ou talvez a família, como o objetivo último no julgamento das organizações sociais. A liberdade como valor nesse sentido está ligada às interrelações de pessoas, não teria nenhum sentido para um Robinson Crusoe numa ilha deserta, sem o sexta-feira. Robinson Crusoe, em sua ilha, está submetido a restrições,
tem poder limitado e tem somente um número limitado de alternativas, mas não tem problemas de liberdade no sentido relevante para a nossa discussão. De modo semelhante, numa sociedade não há nada aí que dizer sobre o que um indivíduo faz com sua liberdade, não se trata de uma ética geral. De fato, o objetivo mais importante dos liberais é deixar os problemas éticos a cargo do próprio indivíduo. Os problemas éticos, realmente importantes, são os que um indivíduo enfrenta numa sociedade livre, o que deve ele fazer com sua liberdade. Existem, portanto, dois conjuntos de valores que o liberal enfatizará: os valores que são relevantes para as relações interpessoais, que constituem o contexto em que estabelece prioridade à liberdade, e os valores relevantes para o indivíduo no exercício de sua liberdade, que constituem o território da filosofia e da ética individual. O liberal concebe os homens como seres imperfeitos. Considera o problema da organização social tanto um problema negativo de impedir pessoas más de fazerem coisas más como o de permitir a pessoas boas fazerem coisas boas. É óbvio, pessoas boas e más podem ser as mesmas pessoas, dependendo de quem as julgar. O problema básico da organização social consiste em descobrir como coordenar as atividades econômicas de um grande número de pessoas, mesmo em sociedades relativamente atrasadas. São necessárias a divisão do trabalho e a especialização de funções para fazer uso efetivo dos recursos disponíveis. Em sociedades adiantadas, há necessidade de coordenação. Para usar de maneira totalmente conveniente as oportunidades oferecidas pela ciência e tecnologia modernas, é muito maior. Literalmente, milhões de pessoas estão envolvidas em fornecer diariamente um ao outro o pão necessário, além dos automóveis. O desafio para o que acredita na liberdade consiste em conciliar essa ampla interdependência com a liberdade individual. Fundamentalmente, só há dois meios de coordenar as atividades econômicas de milhões. Um é a direção centra. Utilizando a coerção, a técnica do exército e do Estado totalitário moderno ou outra cooperação voluntária dos indivíduos, a técnica do mercado. A possibilidade da coordenação, por meio de ação voluntária, está baseada na proposição elementar de que ambas as partes de uma transação econômica se beneficiam dela, desde que a transação seja bilateralmente organizada e voluntária. A troca pode, portanto, tornar possível a coordenação sem a coerção. Um modelo funcional de uma sociedade organizada sobre uma base de troca voluntária é a economia livre da empresa privada que denominamos, até aqui, de capitalismo competitivo. Em sua forma mais simples, tal sociedade consiste num certo número de famílias independentes, por assim dizer, uma coleção de Robinson Crusoes. Cada família usa os recursos que controla para produzir mercadorias e serviços, que são trocados por bens e serviços produzidos por outras famílias, na base de termos mutuamente convenientes para as duas partes. Cada família está, portanto, em condições de satisfazer suas necessidades, indiretamente, produzindo bens e serviços para outras, em vez de diretamente, pela produção de bens para seu uso imediato. O incentivo para a adoção desse caminho indireto é, sem dúvida, a produção aumentada pela divisão do trabalho e pela especialização das funções. Uma vez que a família tem sempre a alternativa de produzir diretamente para seu consumo, não precisa participar de uma troca, a não ser que lhe seja conveniente. Portanto, nenhuma troca terá lugar a não ser que ambas as partes, realmente, se beneficiem dela. A cooperação é, pois, obtida sem a coerção. A especialização de funções e a divisão do trabalho não se desenvolveriam tanto se a unidade de produção fosse a família. Numa sociedade moderna, avançamos bem mais. Existem organizações que funcionam como intermediárias entre indivíduos, em sua capacidade de fornecedores de serviços e compradores de bens. De modo semelhante, a especialização de funções e a divisão do trabalho não poderiam desenvolver-se muito se tivéssemos que continuar contando com a troca de produto por produto. Em consequência, o dinheiro foi introduzido como modo de facilitar as trocas e permitir operações de compra e venda, separadas em duas partes.
A despeito do papel importante das empresas e do dinheiro na nossa economia atual, e a despeito dos problemas numerosos e complexos que levantarão, a característica central da técnica de mercado para obter a cooperação está completamente representada na simples economia de troca, que não contém nem empresas nem dinheiro. Tanto no modelo simples, quanto na economia mais complexa com empresas e uso de dinheiro, a cooperação é estritamente individual e voluntária, desde que, a, as empresas sejam privadas, de modo que as partes contratantes sejam sempre, em última análise, indivíduos, b, os indivíduos sejam, efetivamente, livres para participar ou não de trocas específicas, de modo que todas as transações possam ser realmente voluntárias. É muito mais fácil estabelecer tais condições em termos gerais do que analisá-las em detalhes, ou especificar precisamente as organizações institucionais mais capazes de nos levarem a elas. De fato, boa parte da literatura econômica técnica está dedicada a essas questões. O requisito básico é a manutenção da lei e da ordem para evitar a coerção física de um indivíduo por outro e para reforçar contratos voluntariamente estabelecidos, dando assim base ao conceito de privado. Além deste, talvez o problema mais difícil seja o que diz respeito ao monopólio, que inibe a liberdade efetiva retirando dos indivíduos as alternativas com relação a uma determinada troca, e aos efeitos laterais, e feitos em terceiros, pelos quais não é possível creditá-los ou debitá-los. Esses problemas serão discutidos mais detalhadamente no próximo capítulo. Enquanto a liberdade efetiva de troca for mantida, a característica central da organização de mercado da atividade econômica é a de impedir que uma pessoa interfira com a outra no que diz respeito à maior parte de suas atividades. O consumidor é protegido da coerção do vendedor devido à presença de outros vendedores com quem pode negociar. O vendedor é protegido da coerção do consumidor devido à existência de outros consumidores a quem pode vender. O empregado é protegido da coerção do empregador devido aos outros empregadores para quem pode trabalhar, e assim por diante. E o mercado faz isto, impessoalmente, e sem nenhuma autoridade centralizada. De fato, uma objeção importante levantada contra a economia livre consiste precisamente no fato de que ela desempenha essa tarefa muito bem. Ela dá às pessoas o que elas querem e não o que um grupo particular acha que devem querer. Subjacente à maior parte dos argumentos contra o mercado livre está a ausência da crença na liberdade como tal. A existência de um mercado livre não elimina, evidentemente, a necessidade de um governo. Ao contrário, um governo é essencial para a determinação das regras do jogo e um árbitro para interpretar e pôr em vigor as regras estabelecidas. O que o mercado faz é reduzir sensivelmente o número de questões que devem ser decididas por meios políticos, e, por isso, minimizar a extensão em que o governo tem que participar diretamente do jogo. O aspecto característico da ação política é o de exigir ou reforçar uma conformidade substancial. A grande vantagem do mercado, de outro lado, é a de permitir uma grande diversidade, significando, em termos políticos, um sistema de representação proporcional. Cada homem pode votar pela cor da gravata que deseja e a obtém, ele não precisa ver que cor a maioria deseja e então, se fizer parte da minoria, submeter-se. É a essa característica que nos referimos quando dissemos que o mercado garante liberdade econômica. Mas tal característica também tem implicações que vão além das estritamente econômicas. Liberdade política significa a ausência de coerção sobre um homem por parte de seus semelhantes. A ameaça fundamental à liberdade consiste no poder de coagir, esteja ele nas mãos de um monarca, de um ditador, de uma oligarquia ou de uma maioria momentânea. A preservação da liberdade requer a maior eliminação possível de tal concentração de poder e a dispersão e distribuição de todo o poder que não puder ser eliminado, um sistema de controle e equilíbrio. Removendo a organização da atividade econômica do controle da autoridade política, o mercado elimina essa fonte de poder coercitivo. Permite, assim, que a força econômica se constitua num controle do poder político, então num reforço. O poder econômico pode ser amplamente dispersado. Não há leis de conservação que forcem o crescimento de novos centros de poder econômico às custas dos centros já existentes.
O poder político, de outro lado, é mais difícil de descentralizar. Podem existir numerosos pequenos governos independentes. Mas é muito mais difícil manter numerosos pequenos centros equipotentes de poder político, num só grande governo, do que ter numerosos centros de poder econômico numa única grande economia. Podem existir inúmeros milionários numa grande economia. Mas pode haver mais do que um líder, realmente importante, uma pessoa em quem as energias e entusiasmos de seus concidadãos se tenham concentrado. Se o governo central ganhar poder, será provavelmente às custas dos governos locais. Parece haver algo parecido com um total fixo de poder político a ser distribuído. Em consequência, se o poder econômico é adicionado ao poder político, a concentração se torna praticamente inevitável. De outro lado, se o poder econômico for mantido separado do poder político portanto, em outras mãos, ele poderá servir como controle e defesa contra o poder político. A força desse argumento abstrato pode talvez ser mais bem demonstrada com um exemplo. Consideremos primeiramente um exemplo hipotético que poderá ajudar a esclarecer os princípios envolvidos, e em seguida examinaremos exemplos concretos da experiência recente que ilustram o modo como o mercado trabalha para preservar a liberdade política. Uma das características de uma sociedade livre é certamente a liberdade dos indivíduos de desejar e propor abertamente uma mudança radical na estrutura da sociedade, desde que tal empresa se adstrinja à persuasão e não inclua a força ou outra forma de coerção. Constitui uma indicação da liberdade política de uma sociedade capitalista que seus membros possam abertamente propor e trabalhar pelo socialismo. Do mesmo modo, a liberdade política numa sociedade socialista exige que seus membros possam propor a introdução do capitalismo. Como poderia a liberdade de propor o capitalismo ser preservada e protegida numa sociedade socialista? Para que os homens possam propor qualquer coisa, é preciso, em primeiro lugar, que estejam em condições de ganhar a vida. Isto já levanta um problema numa sociedade socialista, pois todos os empregos estão sob o controle direto das autoridades políticas. Seria necessário, no caso, uma grande dose de abnegação, cuja dificuldade já foi sentida nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, com o problema de segurança com relação aos funcionários federais, para que um governo socialista permita que seus empregados proponham políticas diretamente contrárias à doutrina oficial. Mas suponhamos que tal atitude abnegada seja realmente adotada. Para que a proposição da causa do capitalismo possa ter algum significado, os proponentes devem estar em condições de financiar essa causa, organizar comícios públicos, publicar panfletos, usar o rádio, editar jornais e revistas, e assim por diante. Como poderiam eles levantar tais fundos? Pode ser que existam, e muito provavelmente existem, alguns homens na sociedade socialista com grandes rendas, talvez mesmo sumas de capital consideráveis sob a forma de bônus governamentais, mas teriam que ser necessariamente funcionários públicos de alto nível. É possível imaginar um funcionário público socialista de nível baixo propondo o capitalismo e, ao mesmo tempo, sendo capaz de manter seu emprego. Mas é bastante difícil imaginar um alto funcionário socialista financiando tais atividades subversivas. A única maneira de obter fundos seria levantá-los por meio de pequenas doações de funcionários de categorias mais baixas. Não se trata, porém, de uma solução verdadeira. Para obter essas contribuições, seria necessário que já existisse bom número de pessoas convencidas, e o problema consiste, no caso, em descobrir como iniciar e financiar uma campanha para obter adeptos. Os movimentos radicais nas sociedades capitalistas nunca foram financiados desse modo. Foram basicamente apoiados por alguns poucos indivíduos ricos que se tornaram adeptos de tais ideias. Frederick Vanderbilt Field ou Anita M. C. Cormick Bleno ou Corliss Lamont, para citar alguns nomes mais recentes, ou Friedrich Engels, voltando mais atrás. Trata-se aqui do papel da desigualdade econômica na preservação da liberdade política, que é raramente percebido, o papel do senhor
Numa sociedade capitalista, é necessário convencer apenas algumas poucas pessoas ricas a obter fundos para o lançamento de uma ideia, por mais estranha que seja. E há inúmeras pessoas desse tipo, inúmeras fontes independentes de apoio. De fato, não é nem mesmo necessário persuadir pessoas ou instituições financeiras com fundos disponíveis da validade das ideias a serem propagadas. Bastará persuadi-los de que a propagação será financeiramente conveniente, que o jornal, a revista, o livro ou outro qualquer empreendimento será lucrativo. O editor competitivo, por exemplo, não se pode permitir publicar apenas obras com que concorda pessoalmente, pois a garantia de sua empresa é a de que o mercado seja bastante amplo para fornecer-lhe um retorno satisfatório sobre o investimento. Desse modo, o mercado rompe o círculo vicioso e torna finalmente possível financiar tais empreendimentos por meio de pequenas contribuições de muitas pessoas sem ter que persuadi-las. Não existe tal possibilidade na sociedade socialista, existe somente o Estado Todo-Poderoso. Vamos dar asas à imaginação e supor que um governo socialista esteja cônscio desse problema e seja formado por pessoas desejosas de preservar a liberdade. Poderia ele fornecer os fundos? Talvez, mas é difícil imaginar como. Poderia estabelecer uma agência para subvencionar propaganda subversiva. Mas como poderia ele escolher a quem financiar? Se fornecer fundos a todos os que o solicitarem, ficará em pouco tempo sem nenhuma verba, pois o socialismo não poderá eliminar a lei econômica elementar de que um preço suficientemente alto tem como resultado um fornecimento amplo. Basta tornar a proposição de causas radicais suficientemente remunerativa, e a oferta de defensores se tornará ilimitada. De outro lado, a liberdade de propor causas impopulares não exige que tal proposição se dê sem nenhum custo. Muito pelo contrário, nenhuma sociedade poderá permanecer estável se a proposição de mudanças radicais for isenta de custos, muito menos se subsidiada. É perfeitamente válido que os homens façam sacrifícios para propor causas nas quais acreditam fervorosamente. De fato, é importante preservar a liberdade somente para as pessoas dispostas a praticar a abnegação, pois, de outra forma, a liberdade degenera em licenciosidade e irresponsabilidade. O essencial é que o custo de propor causas impopulares seja tolerável e não proibitivo. Mas ainda não chegamos ao ponto. Numa sociedade de mercado livre, é suficiente ter fundos. Os fornecedores de papel estão dispostos a fornecer material tanto ao Daily Worker quanto ao Wall Street Journal. Uma sociedade socialista, não seria suficiente ter os fundos. O hipotético partidário do capitalismo teria que persuadir uma fábrica de papel do governo a vender-lhe o material, uma editora do governo a imprimir para ele, o serviço de correios do governo a distribuir seus panfletos, uma agência do governo a lhe alugar uma sala para reuniões e conferências. Talvez haja algum meio de resolver todos esses problemas e preservar a liberdade numa sociedade socialista. Não se pode, evidentemente, dizer que é inteiramente impossível. Fica claro, entretanto, que existem dificuldades reais para o estabelecimento de instituições, que possam efetivamente preservar a possibilidade de dissentir. Até onde estou informado, nenhuma das pessoas partidárias do socialismo e também partidárias da liberdade enfrentaram tal questão ou tentaram dar um primeiro passo para o desenvolvimento da organização de instituições que permitam a existência da liberdade, sob o regime socialista. Ao contrário disso, fica bem claro como uma sociedade capitalista de mercado livre preserva a liberdade. Um exemplo prático notável desses princípios abstratos pode ser encontrado na experiência de Winston Churchill. De 1933 até as vésperas da Segunda Guerra Mundial, não se permitiu a Churchill falar na rádio inglesa, que era um monopólio do governo administrado pela British Broadcasting Corporation, BBC. Tratava-se de importante cidadão do país, membro do parlamento, antigo ministro do gabinete, um homem que estava, desesperadamente, tentando de todos os modos possíveis persuadir seus concidadãos a tomar providências a respeito da ameaça representada pela Alemanha de Hitler. Não lhe era permitido falar pelo rádio ao povo inglês,
porque a BBC era monopólio do governo e sua posição era muito controvertida. Outro exemplo notável, relatado no número de 26 de janeiro de 191 do time, refere-se ao problema da lista negra de Hollywood. Relata o time. A noite de entrega do Oscar é o grande momento de Hollywood, mas, 2 anos, o ritual sofreu um grande golpe. Quando foi anunciado o nome de Robert Wright como o responsável pelo roteiro de The Beyoncé, ninguém levantou para encaminhar-se para o palco. Robert Wright era um pseudônimo que servia como máscara para um dos 150 escritores colocados pela indústria na lista negra desde 1947, como suspeitos de serem comunistas ou simpatizantes do comunismo. O caso foi particularmente embaraçante porque a Academia de Cinema havia barrado da competição do Oscar todos os comunistas e todos os que invocaram a Quinta Emenda. Na semana passada, tanto a instrução para comunistas quanto o mistério da identidade de Wright foram subitamente prescritos. Revelou-se que Wright não era outro senão Dalton, Johnny Scott Trumbo, um dos 10 de Hollywood, grupo de escritores que recusou testemunhar nas audiências de 1947 sobre comunismo na indústria cinematográfica. Disse o produtor Frank King, que insistirá em afirmar que Robert Wright era um rapaz da Espanha barbudo. Temos a obrigação diante de nossos acionistas de comprar o melhor roteiro que pudermos. Trumbo nos trouxe The Beyoncé e nós o compramos. Foi, com efeito, o fim formal da lista negra em Hollywood. Para os escritores barrados, o fim informal já tinha vindo há muito tempo. Pelo menos 15% dos atuais filmes de Hollywood são escritos por membros da lista negra. Disse o produtor King, há mais fantasmas em Hollywood do que em Forest Lawn. Todas as companhias da cidade usaram o trabalho de pessoas da lista negra. Somos, simplesmente, os primeiros a confirmar o que todos sabem. Uma pessoa pode acreditar, como eu acredito, que o comunismo destruirá todas as nossas liberdades. Uma pessoa pode opor-se a ele tão firmemente quanto possível e, no entanto, ao mesmo tempo, também acreditar que numa sociedade livre é intolerável que um homem seja impedido de dizer e fazer acordos voluntários com outros, acordos esses mutuamente atraentes, porque acredita no comunismo, ou está tratando de promovê-lo. Sua liberdade inclui sua liberdade de tentar promover o comunismo. E a liberdade também inclui, é claro, a liberdade de outros de não negociar em tais circunstâncias. A lista negra de Hollywood foi um ato contra a liberdade porque foi um acordo conspiratório que usou meios coercitivos para impedir trocas voluntárias. Não funcionou, justamente porque o mercado tornou caro demais para as pessoas preservarem a lista negra. A ênfase comercial, o fato de que as pessoas que dirigem empresas têm um incentivo para ganhar tanto dinheiro quanto possível, protegeu a liberdade dos indivíduos da lista negra, fornecendo-lhes uma forma alternativa de emprego e dando às pessoas um incentivo para empregá-las. Se Hollywood e a indústria cinematográfica fossem empresas estatais ou se na Inglaterra se tratasse de emprego na British Broadcasting Corporation, é difícil crer que os 10 de Hollywood ou seus equivalentes tivessem encontrado emprego. Da mesma forma, é difícil crer que, naquelas circunstâncias, proponentes poderosos do individualismo e da empresa privada, ou mesmo proponentes poderosos de qualquer ponto de vista contrário ao status quo, pudessem encontrar emprego. Outro exemplo do papel do mercado na preservação da liberdade política foi revelado em nossas experiências com o McCarthyismo. Pondo inteiramente de lado as questões substantivas envolvidas e os méritos das acusações levantadas, que proteção têm os indivíduos e, especialmente, os funcionários do governo contra acusações irresponsáveis ou interrogatórios sobre assuntos que não podem revelar por uma questão de consciência. Eles invocam a Quinta Emenda, mas tal invocação seria uma trágica zombaria se não tivessem uma alternativa para o emprego do governo. Sua proteção fundamental consistia na existência de uma economia privada de mercado na qual podiam ganhar a vida. Também neste caso, a proteção não é absoluta. Inúmeros empregadores em potencial podem, certa ou erradamente, não desejar contratar os perseguidos.
E possível que haja um número de justificativas para os custos impostos a muitas das pessoas envolvidas do que para os custos, geralmente impostos, aos que propõem causas impopulares. Mas o ponto importante é que os custos eram limitados e não proibitivos, como teriam sido se o emprego estatal fosse o único à disposição. É interessante notar que um contingente extremamente grande das pessoas envolvidas passou, aparentemente, para os setores mais competitivos da economia, comércio, agricultura, empresas de porte médio, onde se realiza mais de perto o ideal de mercado livre. Ninguém que compra pão sabe se o trigo usado foi cultivado por um comunista ou um republicano, por um constitucionalista ou um fascista ou, ainda, por um negro ou por um branco. Tal fato ilustra como um mercado impessoal separa as atividades econômicas dos pontos de vista políticos e protege os homens contra a discriminação com relação às suas atividades econômicas por motivos irrelevantes para a sua produtividade, quer estes motivos estejam associados às suas opiniões ou à cor da pele. Como sugere esse exemplo, os grupos de nossa sociedade que têm mais razões para preservar e fortalecer o capitalismo competitivo são os minoritários, que podem mais facilmente tornar o objeto de desconfiança e hostilidade da maioria, os negros, os judeus, os estrangeiros, para mencionar somente os mais óbvios. Entretanto, e paradoxalmente, os inimigos do mercado livre, os socialistas e os comunistas, foram recrutados numa proporção bem grande nesses próprios grupos. Em vez de reconhecer que a existência do mercado os protegeu das atitudes de seus compatriotas, eles erradamente atribuem a discriminação ao mercado. Capítulo 2. Papel do governo numa sociedade livre. Uma objeção comum às sociedades totalitárias é a de que estas propuseram que o fim justifica os meios. Tomada literalmente, essa objeção parece ilógica. Se o fim não justificar os meios, quem o fará? Mas essa posta fácil não afasta a objeção, simplesmente mostra que a objeção está bem colocada. Negar que o fim justifica os meios significa afirmar, retamente, que o fim em questão não é o fim último, e que o fim utilizaria o uso dos meios adequados. Quer seja ou não desejável, qualquer fim só alcançável pelo uso de meios indevidos deve ceder o lugar para o mais básico de usar meios devidos. Para o liberal, os meios apropriados são a discussão livre e a coação voluntária, o que implica considerar inadequada qualquer forma de coerção. O ideal é a unanimidade, entre indivíduos responsáveis, na base de discussão livre e completa. Esta é outra maneira de expressar o objetivo da liberdade enfatizado no capítulo anterior. Desse ponto de vista, o papel do mercado, como já ficou dito, é permitir unanimidade sem conformidade e ser um sistema de efetiva representação proporcional. De outro lado, o aspecto característico da ação vez de canais explicitamente políticos é o de tender a exigir ou levar uma conformidade substancial. A questão típica deve ser decidida meio de um sim ou um não, no máximo, pode ser fornecida a oportunidade para um número bem limitado de alternativas. Mesmo o uso de representação proporcional, em sua forma explicitamente política, não é esta conclusão. O número de grupos separados que podem de fato ser representados é enormemente limitado em comparação com a representação proporcional do mercado. Mais importante ainda, o fato de o produto ter que ser em geral uma lei aplicável a todos os grupos, em vez de atos legislativos separados para cada parte representada, significa que a representação proporcional em sua versão política não só impede unanimidade sem conformidade como também tende à fragmentação e à ineficiência. Por isso mesmo, destrói qualquer consenso sobre o qual a unanimidade com conformidade poderia basear-se. Há, evidentemente, determinadas questões com relação às quais a representação proporcional efetiva é impossível. Eu não posso ter o total de defesa nacional que desejo e você ter um total diferente. Com respeito a assuntos indivisíveis, podemos discutir, argumentar e voltar. Mas, uma vez alcançada uma decisão, temos que nos conformar. É precisamente a existência destes assuntos indivisíveis, proteção do indivíduo e da nação contra a coerção são claramente os mais básicos, que impede se possa contar, exclusivamente, com a ação individual através do mercado.
Cite-os que usar alguns de nossos recursos para estes assuntos indivisíveis, dermos utilizar os canais políticos para reconciliar as diferenças. O uso dos canais políticos, embora inevitável, tende a exigir muito da coesão social, essencial a toda sociedade estável. A exigência é menor se a concordância para a ação conjunta precisa ser alcançada somente para um número limitado de questões sobre as quais as pessoas de qualquer forma têm pontos de vista comuns. Qualquer aumento do número de questões, para as quais é necessária uma concordância explícita, sobrecarrega demais os fios delicados que mantêm uma sociedade coesa. Se chegar a questões nas quais os homens estão profundamente envolvidos, mas de pontos de vista diferentes, pode ocorrer o rompimento da sociedade. Diferenças fundamentais sobre valores básicos quase nunca, ou nunca mesmo, podem vir a ser resolvidas nas urnas, na verdade, só podem ser decididas, embora não resolvidas, por meio de um conflito. As guerras civis e religiosas da história constituem testemunhos sangrentos desse julgamento. O uso amplo do mercado reduz a atenção aplicada sobre a intrincada rede social por tomar desnecessária a conformidade, com respeito a qualquer atividade que patrocinar. Quanto maior o âmbito de atividades cobertas pelo mercado, menor o número de questões para as quais serão requeridas decisões explicitamente políticas e, portanto, para as quais será necessário chegar a uma concordância. Como contrapartida, quanto menor o número de questões sobre as quais será necessária a concordância, tanto maior probabilidade de obter concordâncias e manter uma sociedade livre. A unanimidade é, evidentemente, um ideal. Na prática, não nos podemos permitir nem o tempo, nem o esforço necessário a obter a unanimidade completa a respeito de cada questão. Devemos forçosamente aceitar um pouco menos. Somos, portanto, levados a aceitar a regra da maioria numa forma ou noutra como um expediente. A afirmativa de ser a regra da maioria um expediente, em vez de um princípio básico em si próprio, fica claramente demonstrada pelo fato de nossa disposição de recorrer a ela e a dimensão da maioria que estabelecemos depender da seriedade do assunto envolvido. Se a questão é de pequena importância e a minoria não se importar muito de ser derrotada, uma simples pluralidade será suficiente. De outro lado, se a minoria estiver muito envolvida na questão em foco, mesmo uma maioria simples não será suficiente. Poucos concordariam em que um assunto como a liberdade de palavra, por exemplo, seja decidido por maioria simples. Nossa estrutura legal está cheia dessas distinções a respeito de tipos de questões que exigem diferentes tipos de maiorias. No extremo, estão as questões pertencentes à própria Constituição. Estes princípios são tão importantes que não permitiremos com relação a eles a mínima concessão a expedientes. Algo, como consenso essencial, foi obtido inicialmente para aceitá-los, e exigimos algo, como consenso essencial, para alterá-los. A instrução para evitar a regra da maioria com relação a certos tipos de questões, que faz parte da nossa Constituição e de outras semelhantes, escritas ou não, as recomendações específicas nelas existentes proibindo a coerção de indivíduos devem ser consideradas como o resultado de discussão livre e como refletindo a unanimidade essencial a respeito de meios. Passarei agora a considerar de modo mais específico, embora ainda geral, as áreas que não podem ser tratadas em termos de mercado, ou que só podem sê-lo a um tão alto custo que o uso dos canais políticos se torna mais conveniente. O governo como legislador e árbitro. É importante distinguir entre as atividades diárias das pessoas e a estrutura habitual e legal dentro da qual estas se desenvolvem. As atividades diárias assemelham-se às ações dos participantes de um jogo quando estão empenhados nele, a estrutura às regras do jogo que jogam. Do mesmo modo que um bom jogo exige que os jogadores aceitem tanto as regras quanto o árbitro encarregado de interpretá-las e de aplicá-las, uma boa sociedade exige que seus membros concordem com as condições gerais que presidirão as relações entre eles, com o modo de arbitrar interpretações diferentes dessas condições e com algum dispositivo para garantir o cumprimento das regras comumente aceitas. Como nos jogos, também nas sociedades, a maior parte das condições gerais constituem o conjunto de costumes, aceitos automaticamente.
quando muito, só consideramos explicitamente pequenas modificações introduzidas nele, embora o efeito cumulativo de uma série de pequenas modificações possa vir a constituir uma alteração drástica nas características do jogo ou da sociedade. Tanto nos jogos quanto na sociedade, nenhum conjunto de regras pode prevalecer, a não ser que a maioria dos participantes as obedeça durante a maior parte do tempo, sem a necessidade de sanções externas, a não ser, portanto, que exista um consenso social subjacente. Mas, não podemos contar somente com o costume ou com esse consenso para interpretar e pôr as regras em vigor, é necessário um árbitro. Esses são, pois, os papéis básicos do governo numa sociedade livre: prover os meios para modificar as regras, regular as diferenças sobre seu significado, e garantir o cumprimento das regras por aqueles que, de outra forma, não se submeteriam a elas. A necessidade do governo nesta área surge porque a liberdade absoluta é impossível. Por mais atraente que possa o anarquismo parecer como filosofia, ele não é praticável num mundo de homens imperfeitos. As liberdades dos homens podem entrar em conflito e quando isso acontece a liberdade de uns deve ser limitada para preservar a de outros, como está ilustrado por uma frase de um juiz da Suprema Corte de Justiça: minha liberdade de mover meu punho deve ser limitada pela proximidade de seu queixo. O problema mais importante para estabelecer as atividades apropriadas do governo é como resolver tais conflitos entre as liberdades dos diversos indivíduos. Em alguns casos, a resposta é fácil. Não é muito difícil obter unanimidade para a proposição de que a liberdade de um homem de matar seu vizinho deve ser sacrificada para preservar a liberdade do outro homem de viver. Em outros casos, a resposta é difícil. Na área econômica, um problema importante surge a respeito do conflito entre a liberdade de se associar e a liberdade de competir. Que significado se deve dar ao adjetivo livre quando modifica a empresa? Nos Estados Unidos, livre foi entendido como significando que todos têm a liberdade de fundar uma empresa, o que significa que as empresas existentes não têm a liberdade de manter os competidores fora do campo, a não ser com a venda de produtos melhores ao mesmo preço ou dos mesmos a preço mais baixo. Na tradição continental, de outro lado, significa em geral que as empresas têm a liberdade de fazer o que quiserem, incluindo a fixação de preços, a divisão do mercado e a adoção de outras técnicas para manter afastados os competidores em potencial. Talvez o problema específico mais importante, neste caso, diga respeito à associação entre trabalhadores, onde o problema da liberdade de associar-se e da liberdade de competir apresenta-se de modo mais agudo. Há uma área econômica, ainda mais básica, onde a resposta é ao mesmo tempo difícil e importante, isto é, a definição dos direitos de propriedade. A noção de propriedade, como foi desenvolvida ao longo dos séculos e está contida em nossos códigos legais, tornou-se de tal forma parte de nosso pensamento que já a consideramos evidente e não percebemos o quanto a propriedade em si e os direitos que a posse da propriedade confere são criações sociais complexas, e não proposições evidentes por si. Por exemplo, a propriedade da terra e a minha liberdade de usar minha propriedade me permitem negar aos outros direitos de voar sobre minhas terras com seu avião. Ou o direito de usar seu avião tem precedência. Ou o caso dependerá da altura em que estiverem voando. Ou do barulho que fizerem. Exigirá a troca voluntária que eles me paguem pelo privilégio de voar sobre as minhas terras. Ou deverei eu pagar-lhes para evitar voar sobre elas? A simples menção de royalties, copyrights, patentes, ações de sociedades anônimas e outros direitos podem talvez enfatizar o papel das regras sociais, geralmente aceitas na definição de propriedade. Mas podem também sugerir que, em inúmeros casos, a existência de uma definição bem especificada e amplamente aceita de propriedade é muito mais importante do que o conteúdo da definição como tal. Outra área econômica que coloca problemas particularmente difíceis é a do sistema monetário. A responsabilidade do governo pelo sistema monetário já foi há tempos reconhecida. Está explicitamente declarada na disposição constitucional que dá ao Congresso o poder de cunhar moeda, regular seu valor e o de moedas estrangeiras.
Não há provavelmente nenhuma outra área da atividade econômica com relação à qual a ação do governo tenha sido tão uniformemente aceita. Esta aceitação tácita e automática da responsabilidade do governo torna a compreensão das bases de tal responsabilidade ainda mais necessária, uma vez que aumenta o perigo de o objetivo do governo passar de atividades que são para as que não são apropriadas a uma sociedade livre, ou passar da ação de prover estrutura monetária para a de partilhar os recursos entre os indivíduos. Discutiremos esse problema em detalhes no capítulo 3º. Em suma, a organização de atividade econômica através da troca voluntária presume que se tenha providenciado, por meio do governo, a necessidade de manter a lei e a ordem para evitar a coerção de um indivíduo por outro, a execução de contratos voluntariamente estabelecidos, a definição do significado de direitos de propriedade, a sua interpretação e a sua execução, o fornecimento de uma estrutura monetária. Ação através do governo na base de monopólio técnico e efeitos laterais. O papel do governo, até aqui considerado, é o de fazer alguma coisa que o mercado não pode fazer por si só, isto é, determinar, arbitrar e pôr asterisco em vigor as regras do jogo. Podemos também querer fazer por meio do governo algumas coisas que poderiam ser feitas pelo mercado, face a certas condições técnicas ou semelhantes que tornam difícil tal execução. Trata-se de casos em que a troca, estritamente voluntária, é extremamente cara ou praticamente impossível. Há duas classes gerais de casos desse tipo: monopólios e outras imperfeições do mercado e os efeitos laterais. A troca só é verdadeiramente voluntária quando existem alternativas praticamente equivalentes. O monopólio implica a ausência de alternativas e inibe, portanto, a liberdade efetiva da troca. Na prática, o monopólio frequentemente, se não geralmente, origina-se de apoio do governo ou de acordos conspiratórios. Com respeito a isto, a solução é evitar o favorecimento de monopólios pelo governo ou estimular a efetiva aplicação de regras como as que fazem parte de nossas leis antitrust. Entretanto, o monopólio também pode surgir por ser tecnicamente eficiente e haver um só produtor ou uma só empresa. Eu ouso afirmar que tais casos são mais limitados do que se supõe, mas, de fato, existem. Um exemplo simples é o da prestação de serviços de telefone a uma comunidade. Estes são os casos a que me refiro com a denominação de monopólio técnico. Quando condições técnicas tornam o monopólio produto natural das forças do mercado competitivo, há apenas três alternativas à disposição: monopólio privado, monopólio público ou regulação pública. As juris são inconvenientes, e temos, portanto, que escolher entre três males. Henry Simmons, observando a regulação pública do monopólio nos Estados Unidos, achou os resultados tão inconvenientes que concluiu ser o monopólio público o menor dos males. Walter Eucken, notável liberal alemão, estudando o monopólio público das estradas de ferro na Alemanha, achou os resultados tão inconvenientes que concluiu ser a regulação pública o menor dos males. Após ter estudado a posição dos dois, acabei por concluir relutantemente que, se tolerável, o monopólio privado pode ser o menor dos males. Se a sociedade fosse estática de modo que as condições que deram origem ao monopólio técnico permanecessem sempre presentes, eu teria pouca confiança nessa solução. Numa sociedade em mudança rápida, entretanto, as condições que levam ao monopólio técnico alteram-se frequentemente e acho que tanto a regulação pública quanto o monopólio público são provavelmente menos sensíveis a tais mudanças de condições, menos fáceis de serem eliminados do que o monopólio privado. As estradas de ferro nos Estados Unidos constituem um exemplo excelente. Uma boa quantidade de monopólio nas estradas de ferro foi talvez inevitável em termos técnicos no século XIX. Foi esta a justificação para o Interstate Commerce Commission. Mas as condições mudaram. O surgimento das estradas de rodagem e do transporte aéreo reduziu o elemento de monopólio nas estradas de ferro a proporções negligenciáveis. Entretanto, não eliminamos o ICC.
Em vez disso, o ICC, que começou como uma agência para proteger o público da exploração das estradas de ferro, tornou-se uma agência para proteger as estradas de ferro da competição por parte de caminhões e outros meios de transporte e, mais recentemente, até mesmo para proteger as companhias de caminhões existentes contra a entrada de novas empresas no ramo. Do mesmo modo, na Inglaterra, quando as estradas de ferro foram nacionalizadas, as companhias de caminhões foram a princípio incluídas no monopólio estatal. Se as estradas de ferro não tivessem nunca sido submetidas à regulação nos Estados Unidos, é praticamente certo que atualmente o transporte, incluindo as estradas de ferro, seria uma indústria altamente competitiva, com poucos ou nenhum elemento de monopólio. A escolha entre os males do monopólio privado, do monopólio público e da regulação pública não pode, entretanto, ser feita de uma vez por todas, independentemente das circunstâncias presentes. Se o monopólio técnico diz respeito a um serviço ou comodidade como essencial e se o poder do monopólio é considerável, mesmo os efeitos a curto prazo do monopólio privado não regulado podem ser intoleráveis, e tanto a regulação pública quanto o monopólio público passam a constituir um mal menor. O monopólio técnico pode, em certas ocasiões, justificar um monopólio público de facto. Não pode por si só justificar um monopólio público baseado na premissa de se tornar ilegal qualquer competição no ramo. Por exemplo, não há nenhum modo de justificar nosso atual monopólio do serviço postal. Pode-se argumentar que o transporte de correspondência é o menor dos males. A partir desse ponto de vista, pode-se talvez justificar um serviço postal do governo, mas não a lei atual que torna ilegal o transporte de correspondência por qualquer outra organização. Se é um monopólio técnico, ninguém será capaz de competir com o governo. Se não é, não há razão para que o governo se envolva em tal atividade. A única maneira de descobrir é dar liberdade às outras pessoas para entrarem no negócio. A razão histórica pela qual nós temos um monopólio do serviço postal é constituída pelo fato de que o Pony Express realizava tão bom trabalho transportando a mala através do continente que, quando o governo introduziu o serviço transcontinental, não pôde competir efetivamente e perdeu dinheiro. O resultado foi uma lei tornando ilegal o transporte de correspondência por parte de qualquer outra organização. Por isso a Adams Express Company é hoje um trust de investimento ao invés de ser uma companhia operante. Eu imagino que, se a entrada no negócio de transporte de correspondência fosse aberta a todos, haveria um bom número de empresas tentando participar e esta arcaica indústria seria revolucionada em pouco tempo. A segunda classe geral de casos em que a troca estritamente voluntária é impossível tem origem quando ações de indivíduos têm efeitos sobre outros, e pelas quais não é possível recompensá-los ou puni-los. Este é o problema dos efeitos laterais. Um exemplo óbvio é a poluição de um rio. O homem que polui um rio está, com efeito, forçando os outros a trocar água boa por água má. Estes outros indivíduos podem estar dispostos a fazer a troca por um preço. Mas não é possível para eles, agindo individualmente, evitar a troca ou obter compensação apropriada. Um exemplo menos óbvio é o das estradas. Neste caso, é tecnicamente possível identificar os usuários e, portanto, cobrar uma taxa pelo uso das estradas e ter assim uma operação privada. Entretanto, para as estradas de acesso geral, envolvendo inúmeros pontos de entrada e de saída, o custo da cobrança seria extremamente alto se tivesse que se estabelecer um preço pelos serviços específicos recebidos por cada indivíduo, devido à necessidade de implantar postos de recolhimento em todas as entradas. A taxa sobre a gasolina é um modo mais barato de cobrar aos indivíduos taxas proporcionais à sua utilização das estradas. Esse método, contudo, é tal que o pagamento em questão não pode ser estreitamente identificado com a utilização do serviço. Consequentemente, é quase impossível ter empresas privadas fornecendo o serviço e coletando as taxas sem estabelecer um extenso monopólio privado. Tais considerações não se aplicam às barreiras de pedágio de longa distância, com alta densidade de tráfego e acesso limitado.
Para estes casos, os custos da coleta são pequenos e, em muitos casos, estão sendo agora pagos. Como há em geral numerosas alternativas, não surgem problemas sérios de monopólio. Há, portanto, inúmeras razões para que devessem ser de propriedade e operação privadas. Assim, a empresa que administrasse as estradas deveria receber as taxas da gasolina pagas pelo uso delas. Os parques são exemplos interessantes porque ilustram a diferença entre casos que podem e casos que não podem ser justificados pelos efeitos laterais e porque quase todo o mundo à primeira vista considera a organização de parques nacionais como uma função obviamente válida do governo. De fato, entretanto, os efeitos laterais podem justificar um parque público numa cidade, mas não justificam um parque nacional, como o de Yellowstone National Park ou o Grand Canyon. Qual a diferença fundamental entre os dois? Para o parque na cidade, é extremamente difícil identificar as pessoas que se beneficiam dele e fazê-las pagar, pelos benefícios que recebem. Se há um parque no meio da cidade, as casas em todos os lados obtêm o benefício do espaço livre e as pessoas que passam por ele ou em torno dele também se beneficiam. Manter coletores nos portões ou impor taxas anuais por janela voltada para o parque seria muito caro e difícil. As entradas para um parque nacional como o de Yellowstone, de outro lado, são poucas, a maioria das pessoas que chegam a ele permanecem por longo tempo e, portanto, é perfeitamente viável instalar balcões de coleta nos portões e cobrar taxas de entrada. Isso está sendo feito de fato, embora as taxas não cubram os custos totais. Se o público deseja esse tipo de organizações a ponto de pagar convenientemente por elas, as empresas privadas teriam todos os incentivos para criarem tais parques. É claro, há muitas empresas privadas dessa natureza. Não posso imaginar nenhum tipo de efeito lateral ou efeitos de monopólio importantes que justifiquem a atividade governamental nessa área. As considerações que fiz sob a denominação de efeitos laterais foram usadas para racionalizar quase todas as intervenções. Em muitos casos, contudo, essa racionalização não corresponde a uma aplicação legítima dos efeitos laterais. Os efeitos laterais podem ser encarados de dois modos. Podem ser uma razão para limitar as atividades do governo ou para expandi-las. Os efeitos laterais impedem a troca voluntária porque é difícil identificar os efeitos em terceiros e medir sua magnitude, mas essa dificuldade está presente do mesmo modo na atividade governamental. É difícil saber quando os efeitos laterais são suficientemente amplos para justificar determinados custos destinados a eliminá-los e ainda mais difícil distribuir os custos de modo apropriado. Consequentemente, quando o governo se empenha em certas atividades para eliminar efeitos laterais, estará em parte introduzindo um novo conjunto de efeitos laterais por não poder taxar ou compensar os indivíduos de modo apropriado. Quais os efeitos laterais mais graves, os originais ou novos, isto só poderá ser julgado a partir dos fatos do caso individual e, mesmo assim, de modo aproximado. Além disso, o uso do governo para eliminar os efeitos laterais como tal tem outro efeito lateral extremamente importante que não está relacionado com a ocasião em questão para a ação governamental. Toda a ação de intervenção governamental limita a liberdade individual diretamente e ameaça a preservação da liberdade indiretamente, pelas razões já discutidas no primeiro capítulo. Nossos princípios não fornecem uma linha clara e definida de demarcação quanto ao uso apropriado da ação governamental para realizar em conjunto o que é importante a cada um de nós realizar individualmente por meio da troca estritamente voluntária. Em cada caso particular em que se propõe a intervenção, devemos organizar uma folha de verificação, anotando separadamente as vantagens e desvantagens. Nossos princípios indicam-nos que itens devemos colocar num ou no outro lado, e nos dão alguns fundamentos quanto à importância que devemos dar a uns e outros. Muito especialmente, devemos sempre examinar os riscos envolvidos em cada proposta de intervenção governamental, seus efeitos laterais na ameaça à liberdade, e dar a este efeito um peso considerável. Que peso dar a este aspecto e aos outros itens vai depender das circunstâncias em questão. Se,
por exemplo, a intervenção governamental existente é pequena, podemos dar um peso pequeno aos efeitos negativos de uma intervenção governamental adicional. Esta é uma razão importante porque inúmeros liberais, como Henry Simons, escrevendo numa época em que o governo era pequeno em comparação com os padrões atuais, estavam dispostos a permitir que o governo se envolvesse em atividades que os liberais de hoje não aceitariam agora que o governo se tornou tão poderoso. Ação através do governo em bases paternalistas. A liberdade é um objetivo válido somente para indivíduos responsáveis. Não acreditamos em liberdade para crianças e insanos. A necessidade de traçar uma linha entre indivíduos responsáveis e outros é inevitável, contudo, significa que existe uma ambiguidade essencial em nosso objetivo último de liberdade. O paternalismo é inevitável para aqueles que definimos como irresponsáveis. O caso mais claro é talvez o dos insanos. Estamos dispostos a não permitir que desfrutem de liberdade, mas, ao mesmo tempo, não podemos permitir que os eliminem. Seria ótimo se pudéssemos contar com a atividade voluntária de indivíduos para alojar e cuidar dos insanos. Mas acho que não devemos afastar a possibilidade de que tais atividades filantrópicas sejam inadequadas, quando menos por causa do efeito lateral envolvido no fato de eu me beneficiar se outro homem contribuir para o cuidado dos insanos. Por esta razão, podemos achar mais conveniente deixar que sejam cuidados pelo governo. As crianças constituem um caso mais difícil. A unidade operacional última de nossa sociedade não é o indivíduo, mas a família. Contudo, a aceitação da família como a unidade repousa de modo considerável mais num expediente do que num princípio. Acreditamos, em geral, que os pais estão mais categorizados para proteger seus filhos e para tratar que se desenvolvam como indivíduos responsáveis, para os quais a liberdade é adequada. Mas não acreditamos na liberdade dos pais para fazer o que quiserem com outras pessoas. As crianças são indivíduos responsáveis em potencial, e quem acredita em liberdade acredita em proteger seus direitos últimos. Para colocar o problema em outros termos, as crianças são, ao mesmo tempo, consumidoras de produtos e membros responsáveis, em potencial, da sociedade. A liberdade de os indivíduos usarem seus recursos econômicos do modo que desejarem inclui a liberdade de usá-los para ter crianças, para comprar, por assim dizer, os serviços de crianças como uma forma particular de consumo. Mas, uma vez que tal escolha tenha sido feita, as crianças têm um valor em si próprias e por si próprias e uma liberdade que lhes pertence e que não consiste, simplesmente, numa extensão da liberdade dos pais. A justificação paternalista para a atividade governamental é a mais incômoda para um liberal, ela envolve a aceitação de um princípio, o de que alguns podem decidir por outros, que considera questionável em inúmeros casos e que lhe parece, muito justamente, o ponto característico de seus principais inimigos intelectuais, os prepotentes do coletivismo em qualquer uma de suas formas. Quer se trate de comunismo, de socialismo ou do estado de bem-estar social. Entretanto, não há nenhuma vantagem em considerar os problemas como mais simples do que realmente são. Não há possibilidade de evitar o uso de algumas medidas paternalistas. Dicey escreveu em 1914 a respeito de uma lei para a proteção dos deficientes mentais. O Mental Day/Science Act constitui o primeiro passo ao longo de um caminho em que nenhum homem sensato poderia declinar entrar, mas que, ao mesmo tempo se percorrido para além do necessário, trará aos homens de estado dificuldades que não poderão resolver sem uma considerável interferência na liberdade individual. Não há nenhuma fórmula que nos ensine onde parar. Temos que contar com nosso julgamento falível e, tendo chegado a uma decisão com habilidade para persuadir nossos concidadãos de que se trata de uma decisão correia ou, com a habilidade deles de nos persuadirem a mudar nossos pontos de vista. Temos que colocar nossa fé, aqui como em outras questões, num consenso alcançado por homens imperfeitos e preconceituosos por meio da discussão e do ensaio e erro. Conclusão. Um governo que mantenha a lei e a ordem, defina os direitos de propriedades, sirva de meio para a modificação dos direitos de propriedade e de outras regras do jogo econômico, julgue disputas sobre a interpretação das regras,
reforce contratos, promova a competição, forneça uma estrutura monetária, envolva-se em atividades para evitar monopólio técnico e evite os efeitos laterais considerados como suficientemente importantes para justificar a intervenção do governo, suplemente a caridade privada e a família na proteção do irresponsável, quer se trate de um insano ou de uma criança, um tal governo teria, evidentemente, importantes funções a desempenhar. De liberal consistente não é um anarquista. Entretanto, fica também óbvio que tal governo teria funções claramente limitadas e não se envolveria numa série de atividades, agora desenvolvidas pelos governos federal e estadual nos Estados Unidos e pelos órgãos equivalentes em outros países do hemisfério ocidental. Os capítulos seguintes tratarão com detalhes de algumas destas atividades, algumas discutidas acima. Ajudará a dar um sentido de proporção ao papel que o liberal atribui ao governo, listando simplesmente, ao encerrar este capítulo, algumas das atividades atualmente desempenhadas pelo governo dos Estados Unidos e que não podem, até onde sou capaz de perceber, ser validamente justificadas em termos dos princípios acima apresentados. 1. Programa de apoio à equivalência de preços para a agricultura. 2. Tarifas sobre as importações e restrições às exportações, como as atuais cotas de importação de petróleo, cotas de açúcar, etc. 3. Controle governamental da produção, quer sob a forma de programa nas fazendas, quer através da divisão proporcional do petróleo conforme eito pela Texas Railroad Commission. 4. Controle de aluguéis, como ainda praticado em Nova York, ou controles mais gerais de preços e salários como os impostos durante e após a Segunda Guerra Mundial. 5. Salários mínimos legais ou preços máximos legais, como o máximo legal de zero na taxa de juros que pode ser paga para depósitos por bancos comerciais ou as taxas máximas legalmente estabelecidas que podem ser nagas nos depósitos de poupança e depósitos a prazo. 6. Regulação detalhada de indústrias, como a regulação de transporte dela e Interstate Commerce Commission. O fato tinha alguma justificação em termos de monopólio técnico quando inicialmente introduzido para estradas de ferro, não tem nenhuma agora para qualquer tipo de transporte. O exemplo é a regulamentação detalhe da atividade bancária. 7. Um exemplo semelhante, mas que merece menção especial devido à sua censura implícita e violação de palavra, é o controle do rádio e televisão pela Federal Communications Commission. 8. Os atuais programas sociais de seguros, especialmente os que envolvem a velhice e a aposentadoria, obrigando as pessoas a gastar uma fração estabelecida de sua renda na compra de uma anuidade de aposentadoria, comprar a anuidade de uma empresa pública. 9. A exigência de licenciamento em diversas cidades e estados que restringem determinados empreendimentos ou ocupações ou profissões a pessoas que possuem uma licença, quando a licença constitui mais do que o recibo de uma taxa que qualquer um que o deseje possa pagar. 10. Os programas de habitação e tantos programas destinados diretamente a patrocinar a construção residencial, tais como as garantias para hipotecas FHIVA. 11. A convocação de homens para serviço militar em tempo de paz. A prática apropriada ao mercado livre seria a organização de uma força militar voluntária, ou seja, empregar homens para servir. Não há justificação para que não se pague o preço necessário à obtenção do número conveniente de homens. A organização atual é injusta e arbitrária, interfere seriamente com a liberdade dos jovens para planejar suas vidas e é, provavelmente, mais cara do que a alternativa do mercado. O treinamento militar universal, a fim de criar uma reserva para o tempo de guerra, é um problema diferente e pode ser justificado em termos liberais. 12. Parques nacionais, comentados acima. 13. A proibição legal do transporte de correspondência, com fins lucrativos. 14. A cobrança pública do pedágio nas estradas, comentada acima. Essa lista está longe de ser completa.